Adventista do sétimo dia, vocês estão negando os 10 mandamentos. 19. Missionários, não estamos, da mesma forma que Cristo não estava, quando resumiu-os em apenas 2 mandamentos, amar ao Senhor e amar ao seu irmão, porque nessas 2 leis, disse Cristo, baseiam-se toda a lei e os profetas. Acabamos de citar Hebreus 8:1-13, agora citamos Colossenses 2:16 da manhã, que também nos fala de um dia santo, de uma nova lua ou, dos sábados. Agora, se alguém quer viver o sábado no sétimo dia, deve viver a lei inteira. Lemos em Êxodo que se alguém não guardasse o sábado deveria ser morto. Em 35:3 diz que não deviam acender fogo nesse dia, que toda a comida deveria ser preparada no dia anterior. Ora, se a velha lei continuasse obrigatória depois da ressurreição, por que em Atos 3:20 da tarde os gentios convertidos não foram ensinados a observá-la? Além disso, quem quiser viver pela lei antiga, desde que pretenda guardar o sábado no sábado, verá que os judeus eram mandados observar o 7º mês de cada ano e também o 7º ano, quando os produtos semeados por eles em terras arábicas deveriam ser deixados aos pobres e às bestas do campo. Os israelitas tinham que liberar-se mutuamente das dívidas. Todas essas coisas foram abolidas, mas se ainda deseja continuar com o velho sábado, por que não o observa corretamente como os judeus o observavam para poderem guardá-lo santo? Por que não vivem o ano sabático? Por que os violadores não são mortos? Por que acendem fogos no sábado? Por que não vivem o ano jubileu? É triste ver que, mesmo demonstrando terem zelo por Deus, acabam por não viver corretamente nenhum dos seus convênios. Os SRS apegaram-se a falsas doutrinas e se acostumaram a amá-las mais que a verdade. Acabamos de provar que a lei foi dada a um determinado povo, num contexto específico e lugar, que as Escrituras do Novo Testamento mostram o cumprimento e a mudança das leis do Velho Testamento. Os judeus não têm por que viver a nova aliança porque não receberam Jesus, mas quem afirma ter recebido não pode rejeitar o novo sábado, o domingo ou o primeiro dia da semana, o dia do Senhor. O 7º dia era o dia consagrado para a adoração, até a morte de Jeová. O primeiro dia passou a ser o novo sábado, para marcar a ressurreição de Jeová. O velho marcou a libertação física do povo da escravidão egípcia, o novo marcou a libertação física da morte e a alvorada para a 23. Salvação espiritual. Adventista do sétimo dia, no entanto vocês têm em doutrina e convênios que deverão lembrar do dia do sábado para o santificar. 20. Missionários, a palavra sábado no contexto, vem da palavra hebraica, shebef, significando dia de descanso. O Senhor poderia ter designado qualquer outro dia da semana para ser o shebef. Ele começou por designar o 7º dia entre os israelitas, que por influência da lei judaica, passou a ser chamado sábado, na semântica dos povos modernos. Como a semântica de Deus é outra, os cristãos que não se libertam dos erros dos pastores, acabam por mergulhar na mesma confusão de suas mentes. Seus credos são uma abominação à minha vista, diz o Senhor. Adventista do sétimo dia, então, uma vez que vocês admitem que vivem pelo dia do sábado, por que não observam o jubileu, ou o ano sabático, ou matam violadores do sábado? 21. Missionários, porque o sacerdócio sendo mudado, e um novo e melhor convênio sendo dado, havia necessidade de uma mudança na lei. Hebreus 7:12 da manhã. Estas coisas foram da velha lei, que já foi cumprida. Nota: para maiores discussões sobre este assunto veja a seção, Sabadox domingo. Agnóstico, meus amigos, eu acredito que nós estamos a nos preocupar com conceitos comuns às nossas crenças, tal como o dia do sábado, os 144.000 e a ressurreição espiritual ou física. Nosso propósito hoje é analisar a proclamação a respeito de apóstolos e profetas mórmons através das Escrituras, e para ver estes 2 cavalheiros provarem suas afirmações. Até agora eles têm demonstrado com clareza que sua revelação está em harmonia, mas, como nós sabemos, revelação tem que ser também necessária e progressiva.
Ainda que consiga apoiar esta afirmação sobre revelação, eles ainda têm a estabelecer que os apóstolos e profetas mormons preenchem as qualificações como estão expressas na palavra de Deus. Eu acredito firmemente que nem eles, nem qualquer religião moderna possa estabelecer isso através das Escrituras. A afirmação de que Joseph Smith foi um profeta de Deus não é uma afirmação nova, mas sim antiga. Outras denominações religiosas têm afirmado ter um profeta de Deus, e por conseguinte, nisso fundaram as suas crenças. Isso tem acontecido durante os 2 últimos séculos. De fato, os promotores têm 4 dessas religiões que clamam ser fundadas por profetas ou profetisas de Deus. Vemos que o movimento de ciência cristã, Christian Science, tem tal afirmação, e lemos no livro de sua fundadora, Mary Baker, ed., intitulado Ciência e Saúde, Science and Health, Chave das Escrituras na página 107, que ela foi inspirada por Deus. Vemos no Manual da Igreja Pentecostal, edição de 1956, que em 1941 eles tiveram a revelação do nome do Senhor Jesus. As Testemunhas de Jeová dizem que o pastor Russell foi um profeta de Deus, no livro Estudo para as Escrituras, volume 7, página 377. Depois, nós temos o Instrutor do Adventista do Sétimo Dia, uma publicação daquela igreja, número 13, página 5, diz que Ellen G. White foi a profetisa de Deus e que foi divinamente inspirada. Todos os 4 dos nossos representantes aqui hoje, testificariam com todo o 24. Coração que o seu é o verdadeiro caminho. Todos clamam ser inspirados, todos clamam serem fundados sobre profetas ou profetisas de Deus. Agora, usando a Bíblia Sagrada, eu desafio a provarem a mim que Joseph Smith foi um profeta de Deus, e os outros não são. Por cada passagem que você usar para mostrar que Joseph Smith foi inspirado e profeta, eu usarei o mesmo argumento para mostrar que os outros também foram inspirados e profetas de Deus. Você fará isto? 22. Missionários, estamos gratos ao Senhor por nossa oportunidade de defender os princípios da verdade. Prestamos nosso testemunho aos senhores que Joseph Smith foi um profeta de Deus, que ele foi inspirado, e que viu o Pai e o Filho no ano de 1820, que através deste grande profeta a Igreja de Jesus Cristo foi estabelecida mais uma vez nestes últimos dias. Agnóstico, meu caro rapaz, não duvidamos da sua sincera crença de que Joseph Smith foi um profeta. Sabemos que guarda esta crença bem perto do coração, mas assim também fazem as Testemunhas de Jeová, Adventistas do Sétimo Dia, Pentecostais e as da ciência cristã. Todos vocês dizem saber o que é verdadeiro. Presto meu testemunho de que Joseph Smith foi um profeta falso, que não foi inspirado, e que não viu o Pai e o Filho no ano 1820. Agora, você pode, usando apenas a Bíblia e mais nenhum outro volume de escritura, provar que ele viu. 23. Missionários. Cristo uma vez disse em Mateus meio-dia e 36-37 que palavras ociosas eram de tanta gravidade que, no dia do julgamento, pelas tuas palavras serás justificado, e pelas tuas palavras serás condenado. Eu testifico que essas suas palavras o condenarão naquele dia, porque as qualificações de um profeta de Deus são claramente definidas nas Escrituras Sagradas. Arão e Miriam foram chamados à tenda de reunião e advertidos pelo Senhor: ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós houver profeta, eu, o Senhor, em visão a ele me farei conhecer, e em sonhos falarei com ele. Num 12:6, em outras palavras, um profeta deve receber visões de Deus, e ter sonhos inspirados. Nos versículos 7 a 8 o Senhor concluiu, ensinando que dado a fidelidade de Moisés, a ele o Senhor falava face a face, disse que Moisés contemplava o rosto dele, Deus. Não se escandalizem os SRS. Quando dizemos que Joseph Smith contemplou a face de Deus e falou com ele como um amigo fala com outro. Isso elimina todos os outros agora mesmo, porque eles não clamaram isto. Mas vamos ler o que o profeta Joseph Smith disse na página 4, no terceiro e quarto parágrafo do folheto, o testemunho do profeta Joseph Smith.
Diz: exatamente neste momento de grande alarme, vi uma coluna de luz acima de minha cabeça, mais brilhante do que o sol, que desceu gradualmente até cair sobre mim. Quando a luz pousou sobre mim, vi dois personagens cujo resplendor e glória desafiavam qualquer descrição, em pé, acima de mim, no ar. Um deles falou-me, chamando-me pelo nome, e disse, apontando para o outro: este é o meu filho amado, ouve-o. Então, Senhor, pelo critério da Bíblia, isto elimina os outros 4, e coloca Joseph Smith como um profeta de Deus. Vamos continuar lendo a Bíblia. Em Deuteronômio 6:21 da tarde -22, vemos que Moisés citou outra qualificação para reconhecer um profeta. Diz-nos que se um homem fala em nome do Senhor e a palavra não se cumpre, ele é um profeta falso, mas se aquela palavra que ele falou em nome do Senhor se cumprir, ele é um profeta de Deus. Cavalheiros, essa foi uma qualificação divina. Nós lhes referimos uma revelação e profecia sobre a guerra, dada através de Joseph Smith em 25 de dezembro de 1832, ela acha-se em Doutrina e Convênios, e exigimos vossa explicação dela. No versículo 1, o profeta profetizou em nome do Senhor dizendo, a começar em Carolina do Sul, uma guerra começaria e eventualmente terminaria na morte e miséria de muitas almas. 29 anos antes do início de seu cumprimento, ele disse que iria começar em 25. Carolina do Sul, e que muitos seriam mortos. Isto, com certeza, foi a Guerra Civil dos Estados Unidos da América, e o primeiro tiro foi dado em Fort Sumter, Carolina do Sul. Os serviços militares de hoje aplicam as mesmas táticas que foram introduzidas durante essa guerra, que nós chamamos de guerra moderna. Houve dois tipos de guerra desde o princípio do tempo, antiga e moderna. A guerra antiga, seria impossível produzir uma guerra mundial, mas guerra moderna o faz facilmente. Então, o versículo 2 viu muito à frente, viu a Primeira Guerra Mundial e disse que a guerra seria derramada sobre todas as nações, a começar deste lugar. O versículo 3 diz que norte seria dividido contra o sul, e o profeta viu de antemão que o sul pediria assistência às nações da Grã-Bretanha. Esta profecia tem partes que ainda não foram cumpridas, mas que serão nos dias futuros, até mesmo no final dos tempos. De acordo com o Senhor, este foi um sinal para o reconhecimento do profeta. Padre Cook, Igreja Ortodoxa, Paulo ensinou que pela boca de 2 ou 3 testemunhas seria estabelecida toda palavra. Quais outras profecias ele fez que se tenham cumprido? Também, consideremos que essa profecia sobre a guerra podia ter sido feita pela influência do diabo. Guerra é do diabo. 24. Missionários. Senhor, leia a profecia. Joseph Smith falou em nome do Senhor, e quando o homem fala em nome do Senhor, ele está à prova, e quando sua palavra for cumprida ele se prova um profeta. Guerra é do diabo, mas isso não torna a profecia falsa. Cristo profetizou de guerra e rumores de guerra, em Mateus 24. João, o revelador, viu muita destruição, como é registrado no livro do Apocalipse. Seria blasfêmia assumir que estas profecias foram feitas sob a seção 87, influência do diabo. Cavalheiros, terão que admitir o cumprimento parcial, e mais uma vez nós eliminamos as outras 4 igrejas em questão. E para uma segunda testemunha, eu mostrarei uma profecia fantástica feita pelo profeta em 1842, como registrado em Documentary History of the Church, volume 5, página 85. Os santos nesse tempo da profecia estavam morando em Nauvoo, uma cidade muito linda que eles construíram e habitaram, recuperando uma terra pantanosa. Era uma comunidade mórmon, e tinha uma milícia que só perdia em poder para o exército dos Estados Unidos. Seus soldados eram bem reinados nos métodos de guerra e em defesa pessoal. Na época de sua maior prosperidade, Joseph Smith, falando em nome do Senhor, profetizou que os santos iriam continuar a sofrer muitas aflições, e seriam forçados até as montanhas rochosas, e muitos apostatariam, e outros seriam mortos pelos perseguidores e perderiam suas vidas em consequência de exposição às intempéries ou doença, e então para cumprir esta grande e dinâmica profecia, ele diz,
E alguns de vocês provavelmente irão ajudar a fazer colônias e construir cidades, e ver os santos se tornarem um povo poderoso no meio das montanhas rochosas. Quando esta profecia foi feita, esse território das montanhas estava fora dos confins dos Estados Unidos e o oeste era uma terra selvagem. No mesmo tempo em que a profecia foi feita, o Congresso estava em sua terceira sessão. O senador George H. M.C. Dafique, de Carolina do Sul, fez uma declaração sobre o território das Montanhas Rochosas, e disse: quem irá para lá, na linha de postos militares e tomar posse da única parte do território que é possível ocupar, aquela parte na costa do mar com menos de que 100 milhas de largura, Senhor, para que será usado, para propósitos agriculturais. Eu não daria um centavo sequer pelo território inteiro. Deus sabe o quanto eu não desejaria ser dono daquela terra. A história nos presta testemunho do que aconteceu no oeste. A profecia de Joseph Smith foi cumprida à letra. Os santos foram forçados a sair de Nauvoo, seu templo foi destruído e profanado, e muitos foram mortos. Eles fizeram a jornada cheia de dificuldades para o vale cercado pelas montanhas rochosas sem qualquer sinal de vida no vale inteiro, nem mesmo uma única árvore. SRS. Nós sabemos que Joseph Smith foi 26. Um profeta de Deus. Juiz. As profecias são muito importantes. Quais outras evidências podem produzir para apoiar sua declaração sobre Joseph Smith? 25. Missionários. Amós 3:7 nos diz que o Senhor Deus não faria nada sem revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Isto quer dizer que as igrejas representadas aqui, desde que não têm profetas, têm um Senhor, que não está a fazer nada por elas. Agora, do sonho de Nabucodonosor como interpretado por Daniel, nós encontramos em Daniel 2:44 da manhã que o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído, e este reino não passará a outro povo, esmiçará e consumirá todos estes reinos, e será estabelecido para sempre. Este reino não poderia ser estabelecido sem um profeta, desde que o Senhor não trabalha, como Amós diz, a não ser através de seus servos, os profetas. Igreja Unida do Canadá, você está tentando nos dizer que o reino que Daniel viu era a Igreja Mórmon. As Escrituras prestam testemunho que era o reino estabelecido por Nosso Senhor, 1900 anos atrás. 26. Missionários. Não podia ter sido. O Senhor notará que o reino que Daniel viu, não passará a outro povo, e nós lemos em Mateus 9:43 da noite que Cristo disse, o reino de Deus vos será tirado e será dado a uma nação que deu os seus próprios frutos. Então o reino que Cristo organizou foi deixado e dado a outro povo. Para continuar com nossa defesa pelo profeta, Mateus 7:15 da manhã -20 nos diz que um profeta verdadeiro pode ser reconhecido pelos seus frutos. Os frutos do mormonismo são muitos. Nós temos o livro de Mórmon, um livro inspirado de escritura que serve como uma segunda testemunha de Jesus Cristo. Temos numerosas profecias que nos têm guiado. Temos a palavra de sabedoria, um código perfeito da saúde dado pelo Senhor. O povo mórmon é o melhor educado da terra, tendo mais estudantes formados no nível universitário e homens nos registros e honra em ciência per capita do que qualquer outra igreja. Joseph Smith, através do Senhor, introduziu frutos em cima de frutos. Mateus 7:18 da manhã declara, comparando profetas às árvores, não pode a árvore, profeta, boa dar maus frutos. O profeta trouxe bons frutos, então ele tinha que ser um profeta verdadeiro. Ateu. Eu usaria o mesmo argumento concernente aos frutos para provar os outros 4 profetas e profetisas, porque eles deram bons frutos também. 27. Missionários. Eu aceito seu desafio, Senhor. O que o pastor Russell deu ao mundo em prol da verdade, e quais frutos pôde mostrar para as testemunhas de Jeová? Testemunha de Jeová. A interpretação correta das Escrituras, uma maior compreensão de Jeová, é uma organização que não pode ser comparada a qualquer outra no mundo. 28. Missionários. Senhor Gladhill, o que a senhora White deu ao mundo que nós já não tivéssemos antes? Quais novos frutos ela trouxe à humanidade?
Adventistas do sétimo dia. A interpretação correta das Escrituras, especialmente o dia do sábado, que tem sido desonrado pelos homens. Também o plano certo da vida foi explicado pela Sra. White, e a única maneira que um homem pode achar o caminho de volta a Deus. 29. Missionários. Evangelista Krause, o que o pentecostismo deu para nós de bons frutos e verdade por revelação do Senhor. Igreja Pentecostal. Dentro da doutrina pentecostal nós temos o verdadeiro batismo pelo Espírito Santo, os dons da Igreja de Pentecoste, a interpretação correta das Escrituras Sagradas. Também temos o mesmo fervor missionário demonstrado no livro de Atos. 30. Missionários, cavalheiros, apreciamos seu fervor e convicções. Nosso propósito é o de estabelecer a verdade. Agora existem algumas diferenças chocantes que mostraremos, entre a Igreja Mórmon e os frutos deste 4. Para começar, para aceitar que Deus tem inspirado uma destas 5 igrejas, 4 delas têm que ser erradas e a 5ª certa. É por isso que as qualificações divinas têm um papel muito importante em nosso exame. Nós apresentamos as qualificações de um profeta de Deus, as quais estes homens não podiam ter. Gostaríamos de chamar sua atenção para os nomes das suas igrejas, Adventistas do sétimo dia, Ciência Cristã, Testemunhas de Jeová, e Pentecostes. Os SRS notarão que cada uma está fundada e denominada através de um princípio importante já anteriormente estabelecido nas Escrituras Sagradas. Para o Sr. Ed era a cura através da fé. Para o Sr. White era o sétimo dia, para o pastor Russell era o nome de Jeová ao invés do nome do Senhor e para os Pentecostes, era um dia que se acha em Atos 2. Queremos que notem, então, que nenhuma das 4 trouxe qualquer princípio que já não estivesse na Bíblia desde 1900 anos atrás. As palavras da Sra. Ed podem ser resumidas em 9 palavras do Cristo. Todas as coisas são possíveis para aquele que crer. Seu livro Ciência e Saúde, Science and Health, trata deste exato ponto, que Cristo já havia estabelecido quase 18 séculos antes do seu nascimento. Em assim fazer, ela pagou a necessidade da ciência moderna e a profissão de medicina. Da Sra. White é dito que foi inspirada para falar sobre o dia de sábado, um ensinamento quase tão velho quanto a existência do mundo. Não foi um novo fruto, mas um ensinamento quase tão velho quanto a existência da nação dos judeus, e que já estava envolvido na criação. O pastor Russell pegou a Bíblia, e depois de um pouco de estudo descobriu que os tradutores haviam tornado o nome do Senhor e puseram-no no lugar de Jeová, então ele promoveu-se para começar uma religião. Daí veio a Igreja Pentecostal, fundada nada mais do que nos acontecimentos de um só dia nas Escrituras Sagradas, e um pouco de entusiasmo demasiado. Sua doutrina não é nada nova, como as outras, ela ficou com uma verdade, mas a doutrina foi emprestada de uma única seção do inteiro Novo Testamento. Seus profetas não cumprem as qualificações divinas. De fato, o pastor Russell fez uma profecia dramática concernente à vinda de Cristo, que devia ter acontecido em 1914, e quando falhou, marcou a introdução de uma vida espiritual. Cristo disse que se podia conhecer um profeta pelos seus frutos, e eles não têm frutos mas sim, meramente doutrina já foi ensinada por 2000 anos. É claro que suas próprias interpretações têm sido acrescentadas a essas doutrinas. Queremos mostrar que os seguidores destes grupos são sinceros e temem a Deus, mas são pessoas iludidas. O Evangelho de Jesus Cristo estava cheio e completo, e como as Escrituras nos dizem, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Mateus 4:4, Cristo ensinou uma lição muito amarga aos escribas e fariseus no capítulo 23 de Mateus, que descreve com perfeição estes 4 grupos. Ele disse: Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas! Pois que dizimais a hortelã, o endro e o caminho e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé, deveis, porém fazer estas coisas, e não omitir aquelas. Condutores cegos, que COAIS um mosquito e ENGULIS um camelo. O que a Sra. White engoliu? O sétimo dia. Como nós ilustramos, esta foi a lei. 28. Para um determinado grupo de pessoas num determinado tempo nesta terra.
O que a senhora Ed engoliu foi a doutrina da cura. A senhora Ed provavelmente esqueceu que este é apenas um dos dons do Espírito, como prometido pelo Senhor. 1 Cor 12 para 3:10. O alicerce deste grupo fundamenta-se na cura, e sua doutrina está centralizada em volta de um princípio apenas. Sr. Russell adorava trivialidades, então ele escolheu engolir mosquitos, e colocar o nome de Jeová na Bíblia ao invés do Senhor, mas como nós provamos hoje, Jeová é um dos muitos nomes pelo qual é conhecido nosso Senhor. Nós temos um outro aqui que chamamos o Grande Eu Sou, que é um dos outros nomes de Jeová, Êxodo 6 para 3 comparar com Êxodo 1:14 da tarde. Dessa inspiração inicial, outras doutrinas brotaram meramente através das interpretações do pastor Russell, e as mais notáveis são as interpretações fantásticas da explanação de Daniel do sonho de Nabucodonosor, ou do livro do Apocalipse. Eles esqueceram das palavras de Pedro, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram, inspirados pelo Espírito Santo. 2 Pedro, 1:20 da manhã menos 21. Você notará que no versículo 19, Pedro explica que ele tem poder para interpretar as Escrituras, e nos versículos 17 e 18 ele nos explica o porquê ele havia tido uma visão e ouviu a voz do Pai. Pastor Russell não teve nenhuma dessas experiências. Depois, o movimento pentecostal declarou o testemunho do Senhor Jesus Cristo, em 1914. Hoje acreditamos não haja ninguém que não saiba que ele não veio. Mais uma vez uma religião começou por uma passagem da Escritura ou, nesse caso, nos procedimentos de um dia 1900 anos atrás. Nenhuma das quatro trouxe novas verdades, nova Escritura. E nenhuma das quatro, portanto, poderia chegar até as qualificações de revelação. Nada nelas é progressivo, de fato, é regressivo. Não é necessário, porque nós já o temos desde 2000 anos. Não é harmonioso, porque não há revelação. Nenhum desses fundadores selou seu testemunho com seu sangue. Hebreus 9:16:17. O espírito de profecia, o qual é o testemunho de Jesus, não poderia ser achado nas suas igrejas hoje. Apocalipse 7:10 da noite. Sabem os senhores que comunismo é simplesmente uma distorção de homens iníquos calcados num volume de escrituras e doutrina ensinada pelos apóstolos. Em Atos 4:32 da manhã menos 35 e no 5º capítulo inteiro de Atos nós temos o princípio verdadeiro dado por Deus, o da ordem unida e distribuição comum, ensinado pelos apóstolos do nosso Senhor. Temos, no entanto, mais que a metade do mundo embaixo de domínio iníquo hoje, porque homens de desígnios maus os têm pervertido. Isto mostra a tragédia de uma doutrina motivada por falsos profetas, no sentido de cegar os homens para a verdadeira luz. Igreja de Cristo, os SRS, deram a declaração de que Joseph Smith foi um profeta porque suas profecias se cumpriram, e usaram Deuteronomio 18:21. Para apoiar isso, eu cito de Doutrina e Convênios profecia que não se cumpriu. Diz na seção 111 que, 1. O Senhor tinha muitos tesouros para os santos em Salém. 2. Encontrariam muitas pessoas proeminentes em Salém, e seriam dados a vocês. 3. Em seu devido tempo, o Senhor entregaria a cidade nas mãos dos santos. 4. Eles, os santos, teriam poder sobre ela e o ouro, prata e outras riquezas seriam deles. 5. O Senhor desta fonte de riquezas e outras lhes daria poder para pagar as dívidas da igreja. E, 16. O Senhor lhes disse para inquirir a respeito dos antigos habitantes da cidade porque existia mais do que um tesouro naquela cidade para eles. Esta profecia nunca foi cumprida, os santos nunca apanharam o tesouro da cidade, eles nunca receberam a cidade nas suas mãos, não ganharam o ouro e a prata prometidos e não valeu apenas aprender sobre antigos habitantes da cidade. Portanto, a igreja mórmon é falsa. 31. Missionários, a sua interpretação é realmente bastante fantástica. Mas está tão longe do trilho que quase não podemos reconhecer que o Senhor estava citando a seção 111. 29. Profeta e 3 élderes da igreja foram para Salém para mais um mês de trabalho missionário.
O Senhor disse que tinha um tesouro para eles naquela cidade que seria juntado para o benefício de Sião, e que aquele tesouro eram os conversos que foram batizados na igreja e que eles reuniram durante sua estadia em Salém. Foi-lhes dito que eles deviam conhecer pessoas proeminentes, não para o propósito de ganhar riquezas, mas para o trabalho missionário e para ganhar influência naquela cidade. O Senhor então lhes disse que, no seu próprio e devido tempo, eles teriam poder sobre aquela cidade e sua opulência de riquezas, mas o Senhor não disse quando. O profeta sabia que isso só seria cumprido quando os santos se pudessem colocar e se coligar mais uma vez em Sião, Independence, Missouri, durante o reinado do Salvador na terra, na sua segunda vinda. Ele sabia e nunca quis dizer que seria imediatamente, porque havia perseguição severa naquele tempo contra os batistas e quakers, e fazia pouco tempo que um convento católico perto de Charleston havia sido destruído, por isso é que ele disse através de Joseph Smith no próprio e devido tempo do Senhor. Os santos de fato pagaram suas dívidas em referência ao versículo 5, e pagaram $14.000 logo depois para o templo de Kirtland. O Senhor então disse ao profeta que havia mais do que um tesouro para os santos naquela cidade, conversos, e numa data futura, poder sobre a cidade e as suas riquezas, e disse, Deus ao profeta, para aprender sobre a história da cidade. A história tem muito valor como uma ferramenta missionária, mas a revelação estava mais especificamente apontada em direção aos descendentes de Joseph Smith, os quais se haviam colocado primeiramente perto de Salém ao chegar à América. Portanto a profecia cumpriu-se em parte, outra parte aguarda cumprimento. Só porque o Senhor faz uma profecia através de um profeta não significa que o cumprimento tem que se seguir imediatamente após. Isaías profetizou que o Messias nasceria de uma virgem, Isaías 7:14 da manhã, e se eu vivesse no tempo dos Macabeus por volta de 100 a.C. e acusasse Isaías de ser profeta falso porque ainda não houvesse acontecido o nascimento, isso seria uma demonstração de minha própria ignorância e não faria a profecia menos válida e exata. Semelhante, se você vivesse em 1858 e chamasse Joseph Smith um profeta falso porque o Norte e o Sul ainda não haviam lutado ou dividido, e que nenhuma guerra havia começado na face da Terra. Seria uma indicação de sua própria ignorância, falta de visão e conhecimento espiritual e não se cumpriram, isso não faz Joseph Smith nada menor como um profeta de Deus. Igreja Anglicana, acho que há pouco, você acabou se destruindo, mas que em qualquer caso em juízo anteriormente. Isso veio através de sua própria seleção de escrituras. Hebreus 9:15 da manhã menos 17 ensina que Cristo era o testador do novo convênio, ou Novo Testamento, também Efésios 1:22 da manhã menos 23 nomeia Cristo como o cabeça da igreja. Nas Revelações Mormons em Doutrina e Convênios 28:6 é nomeado Joseph Smith como o cabeça da igreja. Estão a notar, meus amigos, o que eu estou a salientar. Smith é para os Mormons o que Cristo é para os cristãos. Para os cristãos que julgam bem, Cristo é o testador, Hebreus 9:15 da manhã menos 17, e cabeça da igreja, Efésios 1:22 da manhã menos 23, enquanto para os santos dos últimos dias, Smith é ambos, o testador e o cabeça da sua igreja e o testador ou seria me dizer se Cristo é o cabeça da sua igreja e o testador ou se Smith é o cabeça da igreja e o testador, como a revelação Mormon indica. 32. Missionários, Senhor, poderíamos responder que os dois são os cabeças da igreja e os testadores, e ainda está certos. Você nota que Efésios 2:20 da manhã coloca Jesus como a pedra angular da igreja, e os apóstolos como alicerces. Este foi o corpo governante da igreja, os apóstolos como alicerces e Cristo a cabeça. Quando Cristo foi levado aos céus depois de sua ressurreição, e liderou a igreja por revelação, isso deixou os 12 como os cabeças terrestres da igreja. Cristo havia dito a Pedro em Mateus 4:19 da tarde que ele tinha as chaves do reino do céu, e o poder para ligar na terra aquilo que seria ligado no céu. Este poder também foi dado. 30. Aos outros 11, Mateus 6:18 da tarde.
Você notará que os santos consideram este alicerce como a cabeça dos seus assuntos temporais, Atos 1 para 1-6, 1 Coríntios 16 para 2, além de serem seus guias espirituais para Cristo. Foi por isso que suas epístolas foram tão entusiasticamente aceitas. Toda a revelação veio de Cristo, foi dada através dos apóstolos e profetas, e depois dada ao povo. Em D&C 28 para 6, o Senhor revelou o cabeça terreno da igreja, porque por propósitos iníquos, pessoas más haviam enganado muitos dos santos por declarar revelação falsa. Podemos achar experiências idênticas na Bíblia. Supomos que Simão, o mago, em Atos 8, tivesse declarado receber revelação. Como o povo poderia saber se ele era um profeta verdadeiro ou falso? Se o Senhor ainda não tivesse designado líderes, eles o seguiriam. Agora, quando aos testadores, Cristo construiu a igreja e organizou, sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, e trouxe um novo convênio e testamento ao povo. Ele era o Senhor e Cristo, e o fundador dos princípios eternos da fé. Depois de sua morte, e da morte dos seus 12 apóstolos escolhidos, seus sucessores, confusão entrou na igreja, destruição e corrupção confundiram as verdades claras e simples que ele havia dado ao povo. Nós iremos estabelecer posteriormente em nossa discussão como essa destruição aconteceu. Foi na dispensação da plenitude dos tempos que o Senhor restaurou sua igreja e as partes claras e preciosas. Ele anunciou que os credos eram abomináveis, e que as igrejas existentes eram falsas. A Joseph Smith foi dado o poder e a autoridade do Pai e do Filho, através de Pedro, Tiago e João, João Batista, Elias e muitos outros líderes tempos passados. Com o novo e eterno convênio, mais uma vez estabelecido na terra, pela verdade novamente trazida pelo livro de Mórmon, doutrina e convênios e pérola de grande valor, o Senhor requereu o sangue do profeta, como um testemunho contra aqueles que negassem essa revelação. Desde que toda a verdade havia sido restaurada, ele prestou seu testemunho de sangue, e foi assassinado juntamente com seu irmão. Ele nunca foi por nós tido acima de Jesus Cristo, ou nem perto de Cristo, mas apenas como um profeta inspirado de nosso Senhor. Por isso é que ele poderia ser um testificador, porque foi o seu sangue que o selou como testificador nos primeiros dias da igreja. Hoje o cabeça da igreja é Spencer W. Kimball, porque toda a revelação de Deus vem através dele, mas o cabeça do corpo inteiro, o fundador da verdade, a pedra da esquina e o salvador de toda a humanidade é Jesus Cristo, o fundador celestial desta igreja. Igreja Batista, você disse que sua igreja tem a mesma organização que existia na igreja primitiva de Jesus Cristo, ou seja, apóstolos e profetas. Nós lemos que Cristo escolheu 12 apóstolos e que eles foram profetas, mas o mormonismo hoje tem 12 apóstolos e 3 profetas. Aproximadamente um ano atrás ela tinha 14 apóstolos e 3 profetas. Parece que vocês mudam anualmente. Também o cabeça de sua igreja é chamado presidente. Favor estabelecer para mim o capítulo e o versículo onde Pedro, Tiago e João, a quem a revelação Mórmon chama a primeira presidência da igreja primitiva, eram chamados presidentes e onde se acha esse tema na Bíblia. Também me expliquem por que vocês têm um número diferente de apóstolos e profetas que na igreja primitiva. Isto mostra um erro sério na doutrina Mórmon, e afeta a organização interna da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. 33. Missionários. Nós ensinamos na nossa sexta regra de fé que temos a mesma organização da igreja primitiva, isto é, apóstolos e profetas vivos, etc. Cavalheiros, permitam passarmos pelo número dos ofícios. Nós aprendemos em Efésios 2:20 da manhã que a igreja estava fundada sobre apóstolos e profetas, e que eles deviam permanecer, até que cheguemos à unidade da fé. Aprendemos em Mateus 10 para 1-5 que o quórum dos apóstolos é de 12, dos quais a igreja tem 12 em seu quórum hoje. Entretanto a igreja, Efésios 2:20 da manhã, foi fundada sobre 31 apóstolos e profetas, mas em nenhum lugar nas escrituras sagradas você pode achar que ela tem que ter apenas número limitado de profetas.
Atos 11:27 da manhã menos 28 nos informa que profetas existiram no tempo de Cristo, e tiveram grande autoridade na igreja. Em Atos 9:10 da noite Ágabo, um desses profetas profetizou em nome do Espírito Santo concernente ao futuro de Paulo em Jerusalém, o qual Paulo aceitou apesar de em nada mudar sua determinação de ir para Jerusalém. Isto prova que a igreja tinha 12 apóstolos e um número não limitado de profetas. A igreja hoje tem 12 apóstolos e uma primeira presidência de 3 profetas. Não há nada nas escrituras sagradas que nos provem que isto não está em harmonia com a palavra de Cristo. Sua preocupação sobre quantos indivíduos seriam pelas designações dadas por Deus, tem-lhe confundido em relação à importância dos seus ofícios. Quanto ao tema presidente, a palavra presidente é tirada da palavra presidir, ou um que preside. É meramente acrescentada ao nome do profeta para indicar que ele é o ofício presidente, oficial presidente, da igreja. Em nossas missões nós temos presidentes de missão que são chamados presidentes porque eles presidem sobre nossas missões e missionários. A adição do presidente Brown à primeira presidência um ano atrás, não está fora de harmonia com as escrituras. Não há especificação sobre quantos profetas se pode ter na igreja. Com o chamado dele não estabelecemos 13 apóstolos nem anulamos qualquer dos ofícios maiores. Portanto, temos os mesmos oficiais que a igreja primitiva tinha, e onde números são especificados como requisitos no Novo Testamento, tais como apóstolos e setentas, nós cumprimos a qualificação numérica exatamente. Ministro luterano, espera lá. As escrituras dizem que Cristo deu à igreja primeiramente apóstolos, depois profetas, etc. Na igreja mórmon é o contrário. 34. Missionários. O Senhor notará que Cristo, um profeta, Atos 3,22, colocou apóstolos primeiro na igreja quando ele a organizou quase 2000 anos atrás. Joseph Smith, um profeta, também colocou apóstolos em primeiro lugar na igreja quando ela foi organizada em 1830. Foi o profeta que escolheu os apóstolos sob a comissão de Deus. Depois que a igreja foi organizada, Atos 1, e Cristo havia ascendido, os apóstolos e profetas escolheram um novo apóstolo, o que é feito da mesma maneira hoje, sob a direção do Senhor. Se você soubesse alguma coisa sobre a revelação mórmon, ficaria surpreso ao ver que em Doutrina e Convênios 107 para 23-24, os apóstolos são iguais em poder e autoridade à primeira presidência. A diferença principal é fortemente indicada nas palavras de Paulo em Gálatas 2:9 quando ele disse, Tiago, Cefas e João que eram considerados como colunas. Essa escritura parece importante, quando paramos e pensamos que Pedro, Tiago e João é que foram com Cristo para o Monte da Transfiguração em Mateus 17 para 1-5 e ao Jardim de Getsemane no Monte das Oliveiras, mar. 2:32 da tarde 33. Também foi apenas a Pedro, Tiago e João que foi permitido, junto com os pais, entrar no quarto, quando a filha de Jairo foi levantada da morte. Ministro metodista, senhor juiz, eu acho que tem uma contradição que até os apóstolos mórmons não poderiam responder. Em Mateus 26 para 26-29, Nosso Senhor instituiu o Santo Sacramento do qual 1 Coríntios 11:26 da manhã mostra que foi um mandamento à igreja. O mandamento ensina que os membros da igreja eram para partilhar do pão e vinho, em lembrança de Nosso Senhor. Os santos dos últimos dias no seu sacramento usam pão e água, o que é contrário às escrituras sagradas, e que se posso dizer, é contrário ao 3 Nef 18 para 1-10 em seu livro Mórmon, onde o Cristo manda o povo partilhar do pão e vinho. 35. Missionários. Senhor, uma leitura cuidadosa provaria o quão mal interpretou as Escrituras. Em Mateus 26 para 26-29, o mandamento foi não de partilhar do pão e vinho, mas do pão. 32. E do cálice. Em nenhum lugar nas Escrituras sagradas você pode achar vinho como mandamento como é o pão. O cálice representa a taça amarga, de Mateus 26 para 39, que Cristo deveria tomar.
Note Marcos 26 para 27, Marcos 2 e 21 da tarde, Lucas 10 e meia da noite e 1 Coríntios 11 e 25 da manhã menos 26, todos mandam cálice. É verdade, vinho numa instância foi colocado no cálice, mas o mandamento foi de beber do cálice. O fruto da vinha é o sumo da uva e não o vinho. O Senhor notará que no livro de Mórmon o mandamento foi para o cálice também. De qualquer modo, vinho em grande parte é água, e como você vai distinguir? Adventista do sétimo dia, Senhor Juiz, uma crença interessante dos santos dos últimos dias é a concernente aos seus mortos. Entretanto, é contrária às escrituras sagradas. Tito 3:9 destrói completamente o programa de trabalho pelos mortos da Igreja Mórmon. Diz: mas não entres em questões loucas, genealogias, e contendas e nos debates acerca da lei, porque são coisas inúteis e vãs. O mesmo conselho foi dado a Timóteo, em 1 Timóteo 1:4, porém, essa crença no trabalho genealógico é uma parte importante da doutrina mórmon. 36. Missionários. Essa é uma das contestações mais ridículas que já ouvimos em nossa missão. Sem dúvida você nunca leu Mateus 1 ou Lucas 3 e 23 da manhã onde em detalhe, a genealogia de Cristo é dada. Isso foi para provar que ele era o Messias. A genealogia era considerada como uma maneira vital de reconhecer o Messias prometido porque ele viria através da semente de David, e da casa de Judá. A Sociedade Bíblica de Cambridge deu uma resposta excelente a essas duas escrituras. Eles escreveram no seu dicionário bíblico, 1 Timóteo 1:4 e Tito 3:9 referem-se a fábulas e genealogias intermináveis, e referem-se a histórias legendárias dos heróis e patriarcas da antiga história hebraica. Tais histórias eram muito populares entre os judeus, mas estranhas ao Evangelho, e possivelmente poderiam chamar a atenção para fora das doutrinas essenciais da fé cristã. Em outras palavras, estas linhas de genealogia e heróis legendários estavam causando as nações judaica e gentia a se afastarem dos ensinamentos simples de Jesus Cristo por causa de grandes fábulas e mentiras que vinham delas. Tenho certeza que teremos a oportunidade para explicar o nosso plano de salvação antes de terminarmos hoje. Nosso trabalho genealógico será então compreendido. A genealogia com propósitos tolos é vã, mas não o é aquela que tem seu alvo nos propósitos de Cristo no plano de salvação. Sacerdote católico, Senhor, eu acho que seria apropriado agora mostrar uma diferença entre minha religião e da maioria apresentada aqui, com a dos santos dos últimos dias. No ano de 1833, Joseph Smith o profeta, declarou ter tido uma revelação que os mormons conhecem como a palavra de sabedoria. Como uma interpretação dessa suposta revelação, os mormons se abstêm de álcool, tabaco, café e chá. Eu gostaria que estes élderes me mostrassem onde estas coisas são proibidas aos seguidores de Cristo. Estas coisas nos foram dadas para serem tomadas com cuidado e não em grandes quantidades. Antes que você responda à pergunta, eu gostaria de mostrar 3 passagens nas Escrituras que esclarecerão o assunto. Paulo, escrevendo a Timóteo disse, 1 Timóteo 5:23, não bebas mais água só, mas usa um pouco de vinho, por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Em Mateus 3:11 da tarde achamos uma outra escritura interessante nas palavras de Cristo, falando aos hipócritas, os quais nós conhecemos como escribas e fariseus, ele disse: o que contamina um homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca, isso é o que contamina o homem. Depois lemos em Gênesis 9:20 da manhã menos 21, e começou Noé a ser lavrador da terra, e plantou uma vinha. E bebeu do 33. Vinho, e embebedou-se, e descobriu-se, no meio de sua tenda. Cavalheiros, na luz dessas escrituras, é favor mostrar-me, escritura em cima de escritura, onde essas coisas não tomadas em excesso, são proibidas. 37. Missionários, Senhor Juiz e Cavalheiros. Temos um forte testemunho da palavra de sabedoria. Através de seus princípios, sabemos que temos recebido grandes bênçãos do Senhor. Quando esta reunião começou, o Senhor declarou que havia 3 qualificações para a revelação, necessária, progressiva, em harmonia.
A palavra de sabedoria cumpre estes 3 requisitos. Foi necessário porque café, tabaco e chá não estavam em existência em termos bíblicos, e em 1833 não eram conhecidos como prejudiciais ao corpo. É progressivo, porque mostra que Deus deu mandamentos para ajudar os povos a manterem sua saúde, e guardar seus corpos como templos de Deus. Nós agora vamos estabelecer que foi em harmonia com as Escrituras Sagradas. 1 Timóteo 5:23 da manhã fala de usar vinho em vez de água por causa de nosso estômago. Eu tinha aqui um diaglote, texto original grego, das Escrituras hebraicas, que nos dá uma visão interessante do tema vinho. Você notará em Romanos 2:21 da tarde que vinho é absolutamente proibido e em 1 Timóteo 5:23 da manhã é recomendado, porém é o mesmo apóstolo escrevendo as 2 epístolas. Isto seria contraditório, se não fosse pelo fato de que os tradutores fizeram sua tradução do tema vinho significar tudo, desde o suco de uva até o vinho fermentado. O vinho usado na última ceia não era nada mais do que o sumo de uva, ou como a Escritura diz, fruto da vide, isto é tudo que 1 Timóteo 5:23 está a mostrar, que sumo de uva pode ser usado em vez de água. Eu tenho aqui a escritura original grega se gostaria de ver por si próprio. Provérbios 20:1 diz que o vinho é escarnecedor, e bebida forte, avassaladora e todo aquele que nele errar nunca será sábio. Por acaso essa mesma tradução é feita pelo Códex Vaticano. Nós então nos referimos a Mateus 3:11 da tarde, que foi uma base muito linda para deturpar as escrituras. Eu não sei se você estava tentando cobrir nossos olhos e nos enganar ou não, mas não o conseguiu. Você deveria ter lido o capítulo 15 inteiro ao invés de só um versículo. O costume judeu ensinava que os homens deviam lavar as mãos antes de comer, caso contrário estariam impuros. Cristo, para mostrar que esta doutrina era feita pelos homens, partilhou da comida sem lavar as mãos. Eles ficaram muito exaltados, então ele lhes disse que a comida que ele comeu não o profanou, mas os pensamentos que vêm dos homens é que os profanam. Leia o versículo 20 cuidadosamente, e verá este ponto claramente definido. Agora, Senhor, a questão de Noé estar bêbado é muito interessante. É verdade que Noé estava embriagado, e que foi o vinho fermentado que ele usou. Entretanto, à luz de outros ensinamentos, como Provérbios 20:1, Noé deve ter se arrependido. O Senhor nos diz que Ele perdoará e esquecerá os nossos erros passados se nós de fato nos arrependermos. Se Noé tivesse continuado a beber, ele seria condenado. Esta escritura também é a minha favorita na palavra de sabedoria, Gálatas 5:18 da manhã menos 21, ela diz, porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impurezas, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, imolações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedeira, glutonarias, e coisas semelhantes a estas, acerca das quais os que cometam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Note, Senhor, que bebedeira foi incluído na lista daquilo que não poderia entrar no reino de Deus, e as palavras e coisas semelhantes quer dizer coisas que pertencem a elas. Isto incluirá beber pouco, que leva a beber muito. Não devemos assumir que Noé era um bêbado e reconhecer que não podia ter entrado no reino de Deus, o que é blasfemo. De Gênesis 6:9 entendemos que ele se deve ter arrependido, e, portanto, foi perdoado. Igreja de Cristo, cavalheiros, eu digo que os élderes da Igreja Mórmon não são élderes. Eu colocaria nossa defesa neste assunto só. Tito 1:5-6 prova que um élder tem que ser casado, marido de uma mulher, e que tenha filhos fiéis. Paulo escrevendo a Tito disse, por esta 34 causa, deixei-te em Creta, para que pudesses pôr em ordem as coisas que ainda restam e, de cidade em cidade, estabelecesse presbíteros, élderes, como já te mandei. Aquele que for irrepreensível, marido de uma mulher, que tenha filhos fiéis, que não possa ser acusado de dissolução, nem é desobediente. Desde que estes 2 homens jovens aqui representados hoje não são casados, eles não podem ser élderes, presbíteros.
38 Missionários. Desafiamos sua interpretação daquela escritura, e lhe mostraremos e lhe provaremos que os SRS não podem ter presbíteros na Igreja de Cristo, e nós os temos. Em resposta a Tito 1:5-6, nosso amigo nem se preocupou em continuar a leitura do versículo 7. Isto prova claramente que esta passagem estava falando de presbíteros presidentes, ou bispos. Eu lhe refiro às primeiras 4 palavras do versículo 6, e às primeiras 7 do versículo 7. Note que os presbíteros, ver 5, tinham as primeiras do versículo 7. Note que o presbítero, ver 7, 1 Timóteo 3:1-4 reafirma essa declaração. Foi Paulo, o apóstolo, casado? Igreja de Cristo? Com certeza que não. 1 Coríntios 7 é uma indicação direta que Paulo foi solteiro, ou pelo menos viúvo. 39 Missionários. Pela sua particular admissão, Paulo foi solteiro. Nós temos em 1 Timóteo 4:14 da manhã o conselho para seu companheiro anterior no ministério, Timóteo. Ele lhe diz para não desprezar o dom que tinha nele, que foi dado por profecia, com a imposição das mãos de presbitério. Lembrando o que era presbítero, presbíteros são élderes ou anciões, nós lemos em 2 Tim 1:6, onde Paulo fala a Timóteo, por cujo motivo eu te lembro que despertes o dom de Deus, que existe em ti pela imposição das minhas mãos. Aí está em branco e preto. O presbitério deu a Timóteo o dom de Deus e Paulo foi parte do presbitério, de élderes, e desde que Paulo não foi casado, pela sua própria admissão, élderes podem ser solteiros. Se tiver dúvida de que 2 Timóteo 1:6 refere-se a 1 Timóteo 4:14 da manhã, estas escrituras respondem sua pergunta e provam que Tito 1:5-6 estava se referindo a élderes presidentes, ou bispos. Também estabelecem que élderes podem ser solteiros, ou casados. Agora, Senhor, eu afirmei que você não tem élderes na Igreja de Cristo. Eu aponto Tiago 5:14 da manhã que diz, está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor, e a oração da fé salvará o doente e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Em primeiro lugar, seus élderes não ungem os doentes, segundo não há os dons espirituais na sua igreja, e nem estes seus sócios das outras denominações. Foi Alexandre Campbell, fundador da Igreja de Cristo, que disse: onde a Bíblia fala, nós falamos, onde a Bíblia está em silêncio, nós estamos em silêncio. Eu pergunto, por que vocês não têm élderes na sua igreja que possam curar os doentes? Antes de me responder a essa pergunta, eu poderia mostrar uma outra coisa interessante em Marcos 6:12 da manhã-13 que estabelece os apóstolos também como élderes. Lemos, e expulsavam muitos demônios, e ungiam muitos enfermos com óleo, e os curavam. Continuamos a ler em João 8:23 da noite, aqueles a quem perdoardes, os pecados lhes serão perdoados, e aqueles a quem os retiverdes, lhes serão retidos. Comparados com Tiago 5:14 da manhã, achamos qualificações idênticas através da inspiração do Senhor. Como você vai responder a Tiago 5:14 da manhã? Igreja de Cristo, nossos presbíteros não curam os doentes porque quando a palavra perfeita do Senhor chegou, os milagres cessaram. 40 Missionários, isto é ridículo. Não há escrituras para apoiar sua declaração e, em vista de Marcos 4:17 da tarde-18. Os dons espirituais iriam seguir. Desde que não os têm, vocês. 35. Não tem nenhuma semelhança com a igreja original do Cristo, da qual não podem traçar a linha de autoridade dentro de 1800 anos. Temos certeza que vamos falar dessa autoridade em nossa discussão. Igreja de Cristo, eu não posso deixar mais este assunto. Estes líderes dos cegos ensinam hoje que tem apóstolos e profetas inspirados e divinamente dirigidos. Eles usam como apoio Efésios 2:19 da manhã-20. Mas não alcançam as qualificações do apostolado, nem as qualificações como constam na palavra. Primeiramente, é ridículo assumir que o Senhor irá construir fundação já estabelecida.
E Coríntios 3:10 da manhã menos 11 nos diz que Cristo era o fundamento e ele está no céu. Agora, por que os apóstolos não podem ser o fundamento, e também estar no céu? Eu apoio a declaração que nós nos guardamos dos apóstolos e profetas falsos de qualquer religião moderna hoje em dia. Poderia responder isso: se Cristo pode ser o fundamento e estar no céu, por que os apóstolos também, como fundamento, não podem estar no céu? Pergunta 2:1 Cor 4-9 é uma profecia dada por Paulo onde ele disse e declara o que ele pensa, que Deus a nós, apóstolos, nos pôs por último, como condenados à morte. Agora, se os apóstolos foram postos por último, como poderia haver apóstolos modernos hoje em dia? Em terceiro, lemos em 1 Cor meio-dia e 28 que o Senhor pôs na igreja primeiramente apóstolos, sem segundo lugar profetas, e assim por diante. Depois no versículo 31 diz: portanto, procurai, com zelo, os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Está claro que seria mostrado um caminho ainda mais excelente. 1 Cor 13-9-10 nos diz: porque em parte conhecemos, em parte profetizamos, mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando a palavra perfeita foi dada depois da revelação de João, então veio o cumprimento da Escritura. Aquilo que foi em parte, profecia, cura, etc., era para ser aniquilado, e os céus foram fechados. Portanto, como Tiago 1:25 da manhã prova, o povo viveu sob a lei perfeita da liberdade, ou o que é perfeito, como 1 Coríntios 13-9-10 ensina. Agora, você teria a bondade de responder a estas perguntas. 41. Missionários, gostaríamos imenso de respondê-las. O Senhor citou Efésios 2:18 da manhã 20, mas falhou em continuar a citar Efésios 4:11 da manhã menos 14 que nos diz: apóstolos eram para continuar, até que todos cheguemos à unidade da fé. Romanos 4:17 da tarde menos 18 e 1 Coríntios 1:10 da manhã menos 14 mostram que a igreja original de Jesus Cristo eles não estavam nem mesmo perto da unidade de fé. Agora, eu lhe faço uma pergunta. Efésios 4:11 da manhã menos 13 diz: ele deu uns para apóstolos e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, isto ele deu para o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério e para a edificação do corpo de Cristo. Ora, o Senhor acabou de criar um problema para a igreja de Cristo. O Senhor aceita na sua igreja pastores, evangelistas e talvez até mestres, mas elimina apóstolos e profetas. Note, porém, que todos eles deveriam continuar a existir na igreja de Jesus Cristo, até que todos chegassem à unidade de fé. Agora veja o Senhor, se sua igreja alcançou a unidade de fé, não mais precisará de pastores, evangelistas e mestres, pois nas suas próprias palavras, a razão deles existirem terá cessado, uma vez que terá sido alcançado o objetivo, a unidade de fé. Portanto, o Senhor falaram até não terem mais emprego. Se entretanto, a unidade de fé não existe ainda, são necessários todos aqueles oficiais da igreja. Isso seria necessário para quaisquer das igrejas existentes na terra e que reivindiquem a condição de verdadeiras. Na nossa, ela ainda não é inteiramente aceitável diante de Deus, falando coletiva e não individualmente, é por isso que continuamos a ter todos aqueles oficiais. Exatamente como Cristo determinou no meridiano dos tempos, ela é agora nos últimos dias. Igreja de Cristo, aquela escritura referia-se exclusivamente aos apóstolos.